Boa noite, pessoal. Sábado à noite, não sei nem que dia mais da quarentena. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula, tá? A gente vai começar uma unidade nova agora, unidade 4, e esse material é conteúdo já no segundo bimestre, tá? Então, o conteúdo da prova foi o conteúdo até a apostila passada, que finalizou a unidade 3, ok? Então, nessa apostila a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o desenvolvimento, a análise do crescimento e do desenvolvimento da criança. A gente vai ver basicamente como que a gente faz essa avaliação. E na próxima unidade nós vamos ver a consulta de enfermagem na puericultura em si, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o crescimento, depois a gente vai falar sobre o desenvolvimento, tá? Mas no crescimento, pessoal, a gente vai acompanhar a estatura da criança, o peso e também o IMC. Eu coloquei um slide com bastante texto porque vocês não. Isso aqui é meu gato aparecendo. Vocês não estão tendo aula teórica. Então eu coloquei bastante texto para que vocês possam ter este apoio, tá? Por que a gente precisa acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança e por que é algo tão importante que pouquíssimos profissionais fazem? Nós precisamos, pessoal, estar acompanhando isso para saber o estado de nutrição dessa criança. Então, a gente pode identificar, por meio desse acompanhamento, crianças que estão subnutridas, crianças que estão obesas, também déficits relacionados ao crescimento, à estatura da criança, cujas intervenções precisam ser feitas precocemente. E é preciso a gente saber avaliar corretamente, inclusive com as curvas de crescimento que eu vou estar mostrando para vocês, porque muitos pais não conseguem ter uma visão objetiva sobre o crescimento da criança. Então é aquele famoso caso que a criança está lá cheia de dobras, quase chegando aí à obesidade, e aí tem os pais que falam assim, nossa, mas eu tô achando que meu filho está emagrecendo, e taca uma coca na criança, né? Ou o contrário também, a criança está claramente subnutrida e aí os pais estão em negação e não, o biotipo da minha família é esse, meus bebês são magrinhos. Então, acompanhar as curvas nos oferecem uma forma de aconselhar de maneira mais clara. Então, mostrar, falar, olha, você está vendo essa curva aqui? Isso aqui é uma curva que quer dizer que seu bebê está ganhando peso demais, ou é uma curva que quer dizer que seu bebê está ganhando peso de menos. Tá? Então, por isso, nós precisamos muito fazer esse acompanhamento. A vigilância nutricional e monitoramento do crescimento da criança vão priorizar, pessoal, um diagnóstico precoce para que a gente possa estar intervindo precocemente no estado nutricional e de crescimento da criança. Quanto mais tempo a gente demora para intervir, maior as complicações que essa criança pode ter futuramente. Então, crianças que são subnutridas podem ter déficits intelectuais, podem atrasar os marcos de desenvolvimento. Crianças que têm baixa estatura podem ficar com baixa altura depois. Crianças que têm sobrepeso podem ter um marcador cardiovascular de risco maior na fase adulta. Então, a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento para diagnosticar precocemente e também intervir. E um outro acompanhamento muito importante que muitos profissionais não fazem é do IMC. Ele também vai estar no cartão da criança, todos esses 3 parâmetros, o peso, a altura e o IMC. O perímetro cefálico também, mas a gente vai ver ele lá na puericultura, tá? Então, também está no cartão da criança, mas são poucos profissionais que fazem, tá bom? A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomendam os valores de referência, mas também a utilização das curvas, que são a forma mais eficaz e mais clara da gente estar fazendo essa avaliação. Então, acompanhamento da estatura, como que a gente vai fazer? Com crianças menores do que 2 anos, nós vamos utilizar a régua antropométrica. Alguns lugares vocês vão ouvir falar craveira, tá? É essa reguinha aqui, com a criança deitada, bem esticadinha. A gente vai colocar uma extremidade da régua rente à cabeça e a outra esticar até o pé, com a perninha esticada. Tá? Já se a criança tiver mais do que 2 anos, aí a gente utiliza a medição com a criança em pé. A forma mais fácil que a gente tem de utilizar é a régua adesivada na parede.
Porque aquela que vem na balança antropométrica, muitas vezes a criança tem medo. Então, na parede, a gente tem que fazer medição certinha, né, para acertar a altura. E tem desenhinho, é legal, é colorido, então a criança tende a aceitar muito mais. Então, os cuidados que nós temos que ter é garantir que a criança não esteja encurvada, se ela estiver em pé, né? Então, a criança está com a cabecinha assim, né, as costinhas corcundas, ou se ela estiver deitada, que ela não esteja com o joelhinho flexionado, tá bom? Então, ela tem que estar toda esticadinha. Então, a gente tem que preencher a curva de estatura na caderneta da criança. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Um outro parâmetro que é interessante a gente acompanhar também é o cálculo da estatura-alvo. O que é a estatura-alvo, pessoal? É um cálculo de uma média da altura que a criança vai atingir, baseada no valor da altura dos genitores, então do pai e da mãe. E tem uma variação de aproximadamente 5 centímetros. Para que isso aconteça, a gente utiliza um cálculozinho simples. Tá? Eu vou estar explicando na aulinha e depois, no nosso fórum de terça-feira, eu vou estar passando atividades sobre essa apostila, ok? Então, vamos lá. Para as meninas, eu vou pegar a altura da mãe em centímetros, tá? E atenção, para não converter isso aqui em metros, vai dar errado. E vou somar com a altura do pai, também em centímetros, menos 13. Então, pega a altura do pai, tiro 13 centímetros, somo com a altura da mãe e vou dividir por 2, tá? Para as meninas. Para os meninos, eu vou pegar a altura do pai, somar 13, somar a altura da mãe e dividir por 2. Então, menina, a altura do pai eu vou diminuir, 13. E meninos, a altura do pai eu vou aumentar, 13. Porque os homens, eles têm uma tendência a ter um crescimento maior do que o das mulheres, tá? Então, um exemplo. Eu estou calculando a estatura-alvo de uma menina que a mãe dela mede 1,54 e o pai mede 1,84. Caso que essa menina é minha filha, tá? Eu tenho 1,54, o pai dela tem 1,84. Então, vou pegar a altura da mãe, 154 centímetros, ok? E vou somar com a altura do pai, 184 centímetros, menos 13. Como eu sei que muitos têm dificuldade de matemática, aí fica, professor, de onde surgiu esse 13? É regra da fórmula, tá, pessoal? É uma constante da fórmula. Então, vou pegar esse valor e dividir por 2. Então, 154 mais 171, que é a altura do pai, menos 13, vai dar 325. Dividido por 2, 162,5 centímetros, tá? Então, a minha filha aí vai ter 1,62 m aproximadamente. Como pode ter uma variação de 5 centímetros, para menos ou para mais, ela pode atingir entre 1,57 e 1,67, tá? Essa é a média de estatura dela, ok? Já se eu tivesse um menino, então o cálculo seria o mesmo, a altura da mãe, que é 1,54, mais a altura do pai, que é 1,84, mais 13. Então, 1,54 mais 184 aqui em centímetros, mais 13, vai dar 154 mais 197, 351 dividido por 2. Então, estatura-alvo vai dar 1,75 m. Como pode ter uma variação de 5 centímetros, seria entre 1,70 e 1,80, tá bom? Então, esse aqui, pessoal, é o cálculo da estatura-alvo. Mas, professora, por que a gente vai utilizar a estatura dos pais como cálculo da estatura-alvo dos filhos? 80% da altura da criança, pessoal, é definida pelo fator genético, ou seja, os genes herdados do pai e da mãe. Então, por isso que nós utilizamos a altura dos genitores para estar calculando a estatura-alvo da criança, ok? Isso aqui é só para a gente ter uma noção aproximadamente a altura que essa criança vai atingir. Por que isso pode ser interessante? Porque se nós temos, né, uma criança que tem uma estatura-alvo baixa e a gente já vê que nos primeiros anos ela está tendo ainda um déficit estatural, então muito provavelmente essa vai ser uma criança que vai ter um problema de crescimento, vai ter uma baixa estatura. Isso pode interferir em muitas coisas, nós vamos estar vendo um pouquinho mais à frente. Mas desde fatores, né, sociais
até, se for mulheres, no peso dos filhos. Então, a gente precisa estar fazendo a intervenção precoce. Então, por isso que a gente precisa fazer esse cálculo, ok? Minoria dos profissionais fazem. Essa aqui, pessoal, é a curva de crescimento da criança. Então, comprimento por idade, tá? Como que a gente vai preencher? Vou sair do slide aqui, que eu não consegui preencher ela no slide. Eu tenho, né, as minhas habilidades de computação aí são limitadas. Então, vamos no Paint, tá? Então, coloquei aqui umas medidas de uma criança ao nascer. Ela mediu 51 centímetros, no primeiro mês 55, no segundo 59, no terceiro 62 centímetros, 4 meses 64, 5 meses 66, 6 meses 68 centímetros, com 9 meses era 73 e com 12 77. Eu olhando isso aqui, dá para ver que a criança está crescendo, mas eu não tenho como saber se está crescendo o suficiente. Então, como que eu vou fazer isso? Na curva, tá? Então, para vocês vai ser muito mais fácil, porque vocês vão ter uma canetinha aí, né? Ou lápis, e vão estar com o cartão da criança na frente, mas como eu preciso mostrar para vocês, então vamos no Paint. Então, nada mais a gente vai fazer do que achar o ponto de interseção. Então, quando a criança nasceu, com 0 meses, ela tinha 51 centímetros. Então, eu vou vir aqui, a linha dos 50, a linha dos 51 tá aqui. Tá? Quando a criança fez 1 mês, ela estava com 55 centímetros. Então, 1 mês, eu vou aqui em 55. Quando a criança fez 2 meses, ela estava com 59 centímetros. Então, aqui umzinho antes do 60. Quando a criança fez 3 meses, ela estava com 62 centímetros. Peraí, 61, 62. Quando a criança fez 4 meses, ela estava com 64. Então, a linha dos 60 está aqui. 64. 5 meses temos, medida temos, a criança estava com 66 centímetros. Então, vocês estão vendo aqui, logo que ela nasceu era 4 centímetros em média. Aqui já começou a ganhar 2 centímetros por mês. Então, teve uma desaceleração, mas olha a curva, é ela que nós vamos avaliar, tá? Com 6 meses, a criança estava com 68. Esse aqui. Com 9 meses, a gente está seguindo o calendário, tá? De consultas de rotina, a criança estava com 73 centímetros. Então, veja bem, em 3 meses ela cresceu 5 centímetros, né? Então, está diminuindo a velocidade. 73 aqui. E com 1 ano, a criança estava com 77. Aqui, acho. Acho que é no de cima. Gente, 11h30 da noite eu já não estou enxergando muito bem. Mas é por aqui, tá? Então, como que eu faço essa avaliação? Pelo padrão de subida dessa curva, tá? Então, não vou tentar fazer linha não, provavelmente eu vou bagunçar tudo. Com os pontinhos a gente consegue visualizar bem. Então, vendo essa curva aqui, pessoal, eu consigo ver que essa curva está subindo. É uma curva ascendente. Curvas ascendentes são curvas normais, são curvas esperadas, tá? Então, essa aqui é uma curva de crescimento de uma criança que está saudável. Porque muitas vezes as pessoas, os profissionais não sabem avaliar e avalia pelo percentil. Então, por exemplo, agora eu vou pegar uma linha só para traçar aqui mais ou menos. A criança nesse percentil aqui, né? Tinha que ser uma linha um pouquinho mais curva, mas tudo bem. Deixa eu ver, acho que é essa aqui que curva. 200 anos que eu não uso Paint, gente. Isso, é essa aqui, ó. Então, a criança está nesse percentil aqui, ó. Opa! Nesse percentil aqui, as pessoas olham e falam, não, mas olha aqui, o percentil dela está baixo. Essa criança aqui não é uma criança que está crescendo adequadamente. Não é dessa forma que a gente olha. Por quê? Pensa uma criança que o pai
tem 1,57 e a mãe tem 1,50 de altura. Ela não vai crescer muito. Vai ser do biotipo dela que seja uma criança pequena, tá? Uma criança baixa. Então pode ser que ela vá seguir aqui nas curvas menores. O que eu tenho que avaliar? Se a curva dela está ascendente. É mais preocupante para mim uma criança que começa com uma curva assim e de repente a curva dela começa a cair. Então, começa a ter uma queda, uma desaceleração. Essa criança aqui, para mim, é muito mais preocupante do que essa aqui. Porque essa criança tem uma curva ascendente. Ela está ganhando altura, embora ela esteja seguindo a linha de crescimento dela. Ela já nasceu pequenininha, a família é baixa, né? Os pais são baixos, ela não vai ficar gigante. Então, ela está seguindo a curva dela. Agora, essa criança aqui não. Mesmo que ela ainda está aqui na linha verde, que o pessoal fala, não, mas tem que estar na linha verde. Ela está na linha verde, só que a curva de crescimento dela desceu. Então, ela não pode nem estabilizar assim, ficar reta, e nem pode cair. Uma curva que fica reta, não é curva reta para frente, e uma curva que cai, não é uma curva saudável. Então, a curva, para ser saudável, precisa estar ascendente. Se ela está descendente ou se ela está reta, ela não é uma curva saudável. A gente precisa estar identificando. Então, se tiver dúvidas sobre essa avaliação, pode me perguntar lá no fórum, tá? A gente explica de novo. Mas curvas saudáveis são curvas ascendentes. Curvas descendentes ou estáveis não são curvas de crescimento saudáveis, ok? Vamos voltar aqui na nossa apostilinha. Então, quanto aos fatores necessários para o crescimento, 80% vai ser definido pela genética, a gente não tem como mudar. Então, muitas vezes a gente vê os pais falando assim, eu já vi mãe falando, nossa, mas meu filho é muito baixinho comparado aos colegas dele. Fala, mãe, mas você tem quanto de altura? Ah, eu tenho 1,52. E o pai? O pai tem 1,60. Mãe, é difícil querer que essa criança atinja 1,70 m, né? 1,80 m. É muito difícil. Porque a criança vai seguir o biotipo da família, tá? Então, 80% vai ser definido pela genética, a gente não tem o que fazer nesse sentido. A gente tem os outros 20% são fatores que são modificáveis. Então, por exemplo, uma criança saudável, ela cresce. Uma criança que não está saudável pode ter déficit de estatura. E o que a gente precisa tá esclarecendo isso, porque muitas pessoas acham assim, não, porque se meu filho dormir muito, se ele fizer muita atividade física, ele vai crescer mais. Ele não vai crescer mais, ele vai crescer o esperado para ele. Então, é importante a criança dormir, né? O hormônio de crescimento é liberado mais à noite. Importante que ela coma bem para ter saúde. Fazer atividade física é muito importante. Não é musculação, né? No caso da criança, são atividades como natação, um futebol, a criança correr, tá? São atividades aeróbicas. Dançar, fazer uma luta, um balé, uma coisa assim. Então, ela fazer isso tudo vai melhorar a qualidade de saúde dela e uma criança saudável vai crescer mais, ok? Agora, que ela vai... essa criança tem uma estatura-alvo de 1,70, se ela fizer tudo isso, ela vai chegar a 1,80, não é isso, tá? Não é essa linha de pensamento. E o crescimento ele pode ser alterado também por fatores patológicos. Então, a criança tem alguma síndrome, ela tem disfunção hormonal, então está tendo deficiência do hormônio de crescimento, a criança tem hipotireoidismo, ela vai crescer menos. Então, nesse caso, eu preciso tratar a síndrome ou a doença da criança para que ela possa estar retomando o padrão de crescimento dela. Então, esse acompanhamento vai ser feito pelo endócrino, tá? De preferência, um endócrino pediatra, tá bom? Mas como profissionais que fazemos puericultura, nós precisamos saber o que é normal, o que é esperado, para que a gente possa estar encaminhando os casos necessários para a especialidade médica. Então, vamos lá. As implicações da baixa estatura. Então, por que é importante, né, a gente avaliar isso? E qual que é o problema se a criança não crescer tanto assim? Então, se a criança ela tem baixa estatura, ela tende a ter um menor rendimento escolar, tá? A gente não tem como
identificar exatamente uma causa. Pode ser por fatores psicológicos, nós sabemos que as crianças com baixa estatura sofrem bullying, né? Pode ser por fatores relacionados à própria causa, então a criança está com baixa estatura porque ela não está saudável. Criança que não está saudável, que está subnutrida, está apresentando déficit hormonal, ela tem dificuldade para aprender. Seja qual for a relação, ela tem um menor rendimento escolar, tem uma menor produtividade econômica, isso já na vida adulta. Se ela é uma criança com baixa estatura, vai ser um adulto com altura menor. E no caso das mulheres, se é uma mulher com baixa estatura, vai ser provavelmente uma mulher com altura menor e tem mais chance de ter filhos com menor peso ao nascer, tá bom? E aí nós temos, né, um agravantezinho, que são as crianças que sofreram restrição do crescimento intrauterino, então ainda dentro do útero, ou crianças que tiveram dificuldade, déficit de crescimento nos primeiros anos de vida. Se essas crianças, que são crianças menores, começam a ganhar muito peso posteriormente, vão ser crianças baixas e com maior peso. Vão ser crianças com IMC maior. Então, elas vão ter um risco maior para doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemias na fase adulta. Tá? Então, é muito importante que seja feito esse acompanhamento do crescimento da criança e que seja avaliado corretamente os parâmetros, que são as curvas de crescimento. Bom? Quanto à avaliação do ganho de peso, pessoal, em 2006, a Organização Mundial de Saúde apresentou curvas novas de crescimento infantil, inclusive, né, altura e peso também. Então, são através dessas curvas que nós vamos estar avaliando. E por que eu friso isso? Porque tem muitos profissionais, a maioria deles ainda hoje, utiliza como forma de avaliar o ganho de peso da criança a média de gramas que essa criança ganhou por dia. Então, a criança ganhou 1 quilo, eu pego esse 1 quilo, divido por 30 dias e vejo quantos gramas ela ganhou por dia. Então, muitos profissionais falam assim, não, a criança tem que ganhar aproximadamente 25 gramas por dia. É a referência que nós temos na literatura. Então, essa criança ganhou 20 gramas por dia. Ela está ganhando menos, então vamos entrar com a fórmula, né? E se você for jogar na curva, você vê que a curva da criança está normal. A curva da criança está seguindo o padrão ascendente dela. Então, ela está seguindo a curva na qual ela nasceu. Então, essa forma não é uma forma muito fidedigna, tá? Porque crianças com menor peso vão ganhar menos gramas por dia. Então, pensa uma criança que está lá naquela linha vermelha, aquela linha de baixo. Então, a criança está aqui, o percentil dela é esse. Então, lembra que eu falei? Desde que ela esteja ascendendo, vai estar ok. Vai estar ok o ganho de peso. Então, mas se ela está nessa linha aqui, ela não vai ganhar a mesma quantidade de gramas por dia que essa criança, que não vai ganhar a mesma quantidade de gramas por dia que essa criança aqui. Então, não é uma forma correta de avaliar. A forma que nós vamos utilizar é a curva, tá? E aí, vamos nós para o Paint de novo, para estar preenchendo a curva de peso agora, tá? Então, vamos lá. Esse aqui mesmo. Criança, ao nascer, pesou 2,775 kg, então vai ser mais ou menos aqui, tá? Nasceu aqui abaixo da linha verde. Essa curva de peso aqui é a curva de peso da minha filha, ela é prematura. Ela teria que ser corrigida, mas aqui eu tô fazendo ela conforme a caderneta, tá? Então, com 1 mês, ela tava com 3,890 kg. Então, a gente vem aqui no 3, quase no 4, 890 kg. Com 2 meses, 5,440 kg. Então, vamos vir aqui. Então, já aumentou o percentil. Ó. Com 4 meses, eu estava com 7,170 kg. Vamos vir aqui e aqui. Aí a curva se tornou um morro, né? Tornou uma reta para cima. Com 5 meses, eu já tinha voltado a trabalhar. Então, ela continuou no aleitamento materno exclusivo, mas à noite já não tinha mais livre demanda. Então, o ganho de peso dela por mês caiu, né? Ficou com 7,660 kg. Tava aqui, ó. Então, já não tava mais esse morro, tá vendo? Mas, vamos olhar a curva, ela tá ascendente, tá mantendo o padrão dela. Com
5. Oh, gente, peraí que eu confundi aqui. 0, 1, 2, 3, 760, 4. Ah, faltou um peso. Pera, gente. Vamos lá, voltar por 3 meses. Era 6,420 kg, esse aqui que faltou. Agora esse aqui que foi 7,170 kg. Então só subindo, ó. É isso. Com 5 meses foi 7,660 kg. Então tava subindo, 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 estabilizou, ok? Com 7 meses foi para 7,800 kg. Aqui, ó. Já não tinha mais aquele ganho de peso todo, ela não estava em livre demanda. Então, diminuiu o ganho de peso, mas se eu olhar a curva, ela não é uma curva que está caindo, tá? Com 9 meses, estava com 8,3 kg. Então, vai dar aqui, ó. E com 12 meses, estava com 9,4 kg. Que vai dar aqui, tá? Então, se a gente for avaliar, a curva subiu. Aqui ela se manteve estável, não caiu e voltou a subir. Então, analisando essa curva aqui, é uma curva, e essa curva não está corrigida, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é a correção da curva, porque ela é prematura, eu tenho que corrigir. Então, analisando essa curva de peso aqui, é uma curva saudável, tá? Se eu sou a enfermeira que está acompanhando essa puericultura, eu ia questionar o que aconteceu aqui, ó, entre 6 e 8 meses. Porque foi o único momento em que a curva parou de ascender e estabilizou. E aí eu, como mãe, ia responder, não, nesse momento aqui ela começou a introdução alimentar. E ao contrário do que as pessoas pensam, a comida tem menos calorias do que o leite materno. Então ela começou a comer, ela comia muito bem na introdução alimentar, então as mamadas inconscientemente diminuem um pouco. Então ela trocou algo que era mais calórico, que é o leite materno, por algo menos calórico, que é a alimentação. E nessa adaptação no início, eles podem aceitar bem o alimento, podem não aceitar. Então, geralmente na introdução alimentar, a curva pode dar uma balançada. Mas continuei pesando depois, na nossa próxima consulta de rotina. E ela tinha recuperado. Espera aí que eu coloquei errado aqui de novo, pessoal. 8,3 kg foi aqui, ó, com 9 meses, tá? Então, aqui. Mas vai ser basicamente a mesma coisa. A curva não estava ascendendo tanto. Diminuiu o padrão dela, tá? Então, investiguei, verifiquei, pesei de novo depois, voltou ao padrão, tá tudo bem. Então, mais uma vez, aqui eu vou ter a mesma lógica da curva de crescimento. Então, tem uma criança que está nessa curva de peso aqui, ó. Ah, mas ela tá nasceu quase na linha preta aqui, e depois ela tá na linha vermelha, ela tá baixo peso. Não, a curva dela tá saudável. Essa criança aqui não precisa de complemento, porque a curva dela está ascendente, tá? Ah, a criança tá... Pera aí que eu mexi no negócio aqui. A criança tá aqui. A curva dela tá assim, ó. Aí eu tenho uma curva que começou a cair. Eu preciso avaliar por que houve essa queda. E vê, pessoal, mesmo quando eu falei aqui de avaliar e aqui, eu não estou falando prescrever fórmula, eu estou falando de avaliar porque essa queda aconteceu. Por que essa criança ficou internada? Teve infecção urinária, que causa baixo ganho de peso. Eu não preciso de fórmula, eu preciso tratar a causa, né? E estar acompanhando. Então a criança entrou na creche, adaptação de cuidador, não aceita leite, está comendo menos, teve um otite, fez greve de amamentação. São várias as possibilidades. E outro fator que eu tenho para falar para vocês que é muito importante. Criança que está nessa curva aqui, ó, e está em aleitamento materno exclusivo. Não existe, né, a obesidade causada por aleitamento materno. Tá? Então, se a criança só mama, ela não vai ser obesa, ok? O que eu preciso é garantir que seja aleitamento materno exclusivo. Por quê?
Muitas vezes a mãe fala assim, ah, mas é só amamento, né? Não, só amamento. Mas aí, de noite, só para a criança dormir, ela dá uma mamadeira só de fórmula com mucilon, tá? Para pesar o estômago da criança e ela dormir. Mas eu amamento o dia todo, enfermeira, né? Só amamento, livre demanda. Só de noite que eu dou uma madeirinha só. Não é aleitamento materno exclusivo, essa criança está consumindo um alimento rico em açúcar, que é o mucilon, e aí eu tenho que me preocupar com essa curva aqui, tá? Porque o consumo precoce de açúcar causa obesidade. Ou se for aleitamento materno exclusivo, não. Ah, mas essa criança vai ficar sobrepeso o resto da vida dela? Não. As crianças que são amamentadas exclusivamente, que têm um ganho de peso elevado nos primeiros meses, geralmente, quando a criança aprende a engatinhar, começa a andar, a curva começa a estabilizar. E aí pode acontecer isso aqui, ó. Lembra que eu falei que tinha que investigar? A criança vem para cá. Então, o ganho de peso diminuiu? Diminuiu, mas era uma criança que estava numa curva de peso muito alta e agora ela começou a comer, tem menos caloria que o leite, ela começou a engatinhar, ela começou a se movimentar mais. Então, eu vou avaliar, vou ver se tem infecção urinária, se tem alguma otite, se a criança está doente, tá? Não tendo nada, eu vou observar. Caiu um pouco a curva, tá no percentil dela, não preciso me preocupar com isso, ok? Mas eu preciso estar avaliando, tá? Então, quanto às curvas de peso, é basicamente isso. Na nossa aula sobre amamentação e alimentação, a gente vai voltar um pouquinho sobre como que a gente vai intervir, se a curva estiver baixa, se a curva estiver descendente, se a curva estiver ascendente, quais são as intervenções em cada caso. Aqui a gente vai dar uma pincelada, mas é na aula de amamentação e alimentação que a gente vai se aprofundar, ok? Então, fizemos a curva. Uma outra curva que a gente tem, que não é muito utilizada, é a curva de IMC, tá? Então, IMC a gente vai comparar, né, o peso em relação à altura. Por que isso é importante se eu já tenho a curva de peso? Porque a curva de peso, pessoal, vai avaliar o peso por idade. Então, às vezes, essa criança está com peso que para uma criança de 2 meses estaria ok. Só que para a altura que ela tem, está muito ou está pouco. Então, por isso que é importante a gente avaliar o IMC também. Então, a fórmula do IMC é peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, a altura em metros, ok? Então, se eu tenho uma criança de 77 centímetros com 10 quilos, né, uma criança de 1 ano, então vai ser 10 dividido por 0,77, que é a altura em metros, ao quadrado. 10 dividido por 0,5929, o IMC vai dar 16,86. Esse aqui era um pontinho só, já deixei preenchido. Então, vou vir aqui na curva, tá? Com 1 ano, aqui a criança tem 16,86, ok? Então, joguei aqui com 1 ano, tá? Vai ser a mesma linhazinha aqui, tá bom? Então, se Deus quiser, na nossa aula de amamentação, a gente já vai estar em sala de aula. Eu vou levar a caderneta e consigo mostrar melhor para vocês. Porque fazer essa marcação no computador é muito difícil para mim. Mas aí deu para entender. Então, aqui a gente vai avaliar os percentis. Tá? Então, a gente avalia a curva, se a curva da criança está ok. E vou avaliar os percentis também. Abaixo dessa linha preta aqui é uma criança que está com a magreza acentuada. Entre a linha vermelha e a linha preta, a criança que está com magreza, tá? Então, ela está com um peso um pouquinho abaixo. Entre essa linha vermelha e a amarela, que a gente considera a linha verde, é uma criança com peso adequado. Aqui, na linha amarela, se é uma criança menor do que 5 anos, ela está com risco de sobrepeso. Se ela já tem 5 anos ou mais, ela já está com sobrepeso. Na linha vermelha aqui, se é uma criança menor do que 5 anos, ela está com sobrepeso, maior do que 5 anos, ela está com obesidade, tá? Se a criança está acima da linha preta e ela tem menos do que 5 anos, ela está obesa, e mais do que 5 anos, ela está com obesidade grave. Para que vocês não precisem decorar isso com a minha voz somente falando, eu tenho aqui uma tabelinha para vocês, tá? Tudo isso aqui foi retirado do manual do Ministério da Saúde sobre o acompanhamento, né, do crescimento e desenvolvimento da criança. Eu vou estar postando esse manual para vocês também, ele é muito bom.
Então, o que eu vou fazer? Vamos dar uma pincelada na nossa última unidade, a gente vai se aprofundar nisso. Se a criança está com sobrepeso ou obesidade, a primeira coisa que eu tenho que identificar é a dieta da mãe. Então, a criança está com sobrepeso, mas ela é amamentada exclusivamente. Vou somente observar, tá? Não, a criança está com sobrepeso, mas ela toma mamadeira com Mucilon, que é o engrossante, né? Mococa. Ao invés de usar fórmula, a criança usa composto lácteo, que é o Ninho Fases, por exemplo. Que o composto lácteo tem açúcar, tem gordura. Então, eu preciso avaliar. Ah, não, a criança, ela mama, mas ela come biscoito, ela come bolo, ela toma suco adoçado. Eu preciso avaliar a dieta, tá? Para verificar se está uma alimentação adequada ou não. A identificar as atividades da criança. Toda essa criança come de maneira saudável, às vezes pode comer muito, né? Mas é fruta, é verdura, é carne, mas é uma criança sedentária. As crianças têm que se movimentar, pessoal, depende da idade isso, mas entre 2 a 3 horas, né, de movimentação intensa. Então, a criança tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que jogar bola, tem que andar de bicicleta, tem que brincar de pique-esconde, e além disso, se possível, né, fazer uma aula de futebol, de um esporte, de uma dança, ela tem que gastar energia. Então, se a criança come bem, mas fica o dia inteiro na frente de telas, né, é uma criança que pode ser obesa, tá? Se eu tiver disponibilidade, caminhar para a equipe do NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, onde nós vamos ter especialistas. Então, a gente vai ter o pediatra, a gente vai ter educador físico, que pode estar atendendo essa criança, tá? E sempre realizando a avaliação dessa criança e pedindo para a mãe voltar, para que a gente possa estar observando. Criança com magreza ou peso baixo para a idade. Tá? Se ela tem menor do que 2 anos, eu preciso investigar as possíveis causas. Atenção especial para o desmame. Como eu falei, pessoal, no primeiro ano de vida, o leite é a principal fonte de nutrientes da criança, mesmo depois de 6 meses. No segundo ano de vida, ele ainda é responsável por 50% da nutrição da criança. Então, muitas vezes a mãe faz o desmame, essa criança não começa a comer mais automaticamente, igual muitos pensam, né? Ah, vou desmamar, meu filho vai comer. Não, você está tirando, é a mesma coisa que fala assim, meu filho ele toma café, não almoça, toma café da tarde e janta, então eu vou tirar o café da tarde. Aí a criança só toma café da manhã. E fica o dia inteiro sem comer e vai só na hora de jantar. Então, não faz sentido. Então, se você tem um desmame, muitas vezes a criança vai diminuir o ganho de peso, tá? Então, a gente precisa estar avaliando. Orientar a mãe sobre uma alimentação complementar, adequada. Então, a mãe está alimentando a criança, mas ela está dando papinha só, batida, bate no liquidificador, perde nutrientes, tudo. Então, a gente precisa orientar sobre alimentação saudável, tá? Se a criança não ganhar peso só com as suas orientações, tem que encaminhar para o NASF, para que ela possa ir no nutricionista, pediatra, ok? E avaliei hoje, está com baixo ganho de peso, vou orientar e pedir para voltar em 15 dias. Se não tiver essa melhora, eu vou fazer esse encaminhamento. Criança com magreza ou baixo peso que tem mais de 2 anos. Então, o manual não fala sobre isso, mas hoje, né, graças a Deus, a informação, nós temos muitas crianças que mamam acima dessa idade. Então, não vai ser 50% dos nutrientes, mas tem uma queda quando a criança desmama. Então, a gente precisa estar avaliando isso. E outras coisas. Então, como é a alimentação dessa criança? Se ela tem uma alimentação saudável, se é ofertado em quantidade adequada, na forma adequada. Porque tem muitas vezes os pais não têm paciência. Então, a criança come. A criança gosta de comer se mexendo. Aí o pai fala, não, ou come aqui ou não vai comer. Aí a criança dá uma bocada e vai mexer no carrinho. Não, então você não quer comer, tira o prato. Aí a criança não come. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado na forma de alimentação, mas também avaliar outras coisas. Então, essa criança teve uma doença diarreica, teve infecção urinária, como são os cuidados com a criança? Então, a criança muitas vezes ela está crescendo em um lar de violência ou com um déficit de afetividade e ela não come, porque ela é igual ao adulto muitas vezes, sofrendo e perde apetite, tá? E com a higiene também, né? Que aumenta o risco das doenças infecciosas.
tá? Se tiver intercorrência clínica, então a criança tiver com sintoma de verminose ou tiver com diarreia, a gente vai tratar, pedir para retornar no máximo 15 dias e aí encaminhar para o NASF, se não tiver resolvido. E se a gente identificar problemas de negligência, de violência, a gente precisa encaminhar para o serviço social, tá? Magreza acentuada ou peso muito baixo para a idade. Então, a mesma coisa, a gente vai avaliar se houve desmame, alimentação, se houveram intercorrências, tá? Tratar essas intercorrências, encaminhar a criança para o NASF. A nova consulta tem que ser no prazo máximo de 15 dias, tá? E chamar o serviço social, se for necessário, ok? As crianças prematuras, elas vão ter um cuidado especial. Primeiro, porque elas têm maior risco de ter déficits. Então, é uma criança com maior risco de ter baixo peso, é uma criança com maior risco de ter uma estatura menor, e atraso no desenvolvimento também, que a gente vai ver posteriormente. Então, a gente precisa estar investigando. E a forma de investigar também é diferente, pessoal. Então, esse aqui é uma curva corrigida que eu falei com vocês. Então, eu preciso estar fazendo o registro das pesagens na curva corrigida. A caderneta não traz, tá? Então a gente tem que imprimir, colocar na curva corrigida e depois, quando a criança chegar à idade adequada, a gente segue, tá bom? Então, por exemplo, minha filha que nasceu com 36 semanas e 4 dias, ela nasceu com 2,775 kg. Na curva normal, ela nasceu aqui na linha vermelha, então ela nasceu com baixo peso. Se eu vier aqui com 36 semanas, 2,775 kg, o percentil dela estava o percentil 50, tá? Que é peso adequado. Então, tá vendo como faz diferença? Isso porque minha filha nasceu ainda com um pezinho maior. Se tem uma criança com peso menor, que está aqui, por exemplo, aqui ela vai estar abaixo da linha preta, tá? Então, é importante a gente utilizar a curva corrigida. Então, a gente vai utilizar essa curva corrigida da semana de nascimento até a criança fazer 50 semanas, que vai dar um mês. Aí, a partir daqui, a gente vai para essa curva, tá? E mesmo assim, a gente vai corrigir. Então, a criança que ela tem um mês de vida prematura, é como se ela tivesse nascido agora, tá? Então, a gente vem aqui do zero e vai corrigindo. Então, a criança que nasceu um mês antes, por exemplo, quando ela tiver 2 meses de idade cronológica de nascimento, ela vai ter 1 mês de idade corrigida. Quando ela tiver 4 meses de idade cronológica, ela vai ter 3 meses de idade corrigida. Então, a gente precisa estar corrigindo essa curva, tá? E a gente tem essa curva aqui para a gente utilizar antes das 50 semanas, tá bom? Então, quando a gente fala, fazer a curva corrigida, eu quero dizer isso. Que antes de 50 semanas de um prematuro, eu tenho que utilizar essa curva aqui, que é a curva corrigida, depois eu venho para cá, tá bom? Pessoal, para não ficar um vídeo muito longo e para não acontecer de eu perder o vídeo, eu vou parar esse aqui agora e já vou gravar o próximo, mas vou dividir em 2 partes. Então, a parte 1 falando da avaliação do crescimento e a parte 2 falando do desenvolvimento, tá bom? Deixa eu achar meu negocinho aqui para poder pausar. Tá aqui, já tem 40 minutos já, só essa primeira parte, mas a segunda é menor, tá bom? Tchauzinho, até mais.